Fala galera, tudo bom com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Professor Gutierre. Dessa vez, como você já viu no tema do vídeo, nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras e fazer alguns exercícios. E lógico, dando aquela dica para você fugir das pegadinhas e realizar um ótimo exercício, ótimas provas e mandar bem no assunto. Vem comigo! Bom, passando rapidamente sobre o que é o Teorema de Pitágoras, é aquele onde relaciona os lados de um triângulo retângulo. Como assim? Aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, como você pode observar aqui no desenho. Ele tem os seus elementos, né? Cada lado do triângulo ele tem um nome específico. O primeiro deles e o mais importante de todos é chamado de hipotenusa. A hipotenusa, gente, ela é o lado maior do triângulo retângulo e é aquele que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Fica aqui, ó, do outro lado do ângulo de 90 graus. E os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Isso mesmo, ambos têm esse nome de cateto. E formando o ângulo de 90 graus, a gente pode nomear de algumas maneiras. Então, para ficar mais fácil aqui, eu chamei a hipotenusa de A e os catetos de B e C. O Teorema de Pitágoras ele consiste em que o tamanho da hipotenusa elevado ao quadrado é igual ao quadrado de cada um dos catetos feitos uma soma. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como é que a gente funciona dessa forma? Não esqueça, não é elevar a soma ao quadrado. Isso aí seria um produto notável. Mas elevar separadamente cada cateto ao quadrado e assim somar. Tá bem? Então, vamos aqui para os exercícios. Você vai entender melhor como é que a gente aplica esse teorema e desenrolar algumas dicas para você. Né? Então, eu separei aqui um exercício que eu apliquei em uma das minhas turmas, que você vai observar por aqui, e a gente vai fazer algumas questões envolvendo ele e o Teorema de Pitágoras que está aqui no cantinho. Deixa eu colocar minha câmera mais para cá. Isso. Pronto. Então, vamos lá. Primeira questão. Ao encerrar o expediente de trabalho, Sunara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado vermelho e o motorista parou a uma distância horizontal de 3 metros do semáforo. Então, conforme aqui o desenho, ó, o motorista está aqui o carro e a 3 metros do semáforo, que possui 4 metros de altura. Então, o semáforo está aqui ó, com 4 metros. Aqui a questão já deixou o triângulo prontinho para você. Analisando a imagem, qual é o comprimento que é representado por X? Ó, o comprimento aqui, vamos dizer, a distância entre o carro e o sinal vermelho. Simples, nós temos aqui um teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o triângulo ali é um triângulo retângulo. Sabendo que esse poste aqui forma 90 graus com o chão, a gente pode assumir ali como um triângulo retângulo. Então vamos calcular, né? Ó, nossa hipotenusa aqui é o X, tá certo? E os outros catetos aqui são 3 e 4. Tudo bem? Então vamos calcular. Questão número 1. Eu vou colocar ali o x aqui ó, no lugar do meu a, elevando ele ao quadrado. A hipotenusa sempre fica mais isoladinha aqui do lado. E do outro lado da igualdade a gente vai colocar os outros catetos também elevados ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado. Deixa eu fazer um 3. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Vamos resolver agora separadamente essas potências. Né? O x continua aqui elevado ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar igual a 9. E 4 ao quadrado vai igual a 16, tudo bem? Somando agora, nós temos o seguinte, que x ao quadrado é igual a 25. Né? 16 com mais 9 vai dar igual a 25. E agora, Gutierre, é uma equação incompleta do segundo grau. Para eliminar aquele quadrado, né, já que a gente quer o valor de x apenas e não x ao quadrado, a gente pode elevar ambos os lados, ou melhor, tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Dessa forma, a raiz quadrada de algo ao quadrado é simplesmente esse algo, né? Você meio que elimina o quadrado com o radical. E do outro lado, a raiz quadrada de 25 é conhecida, né? 5. 5 vezes 5 é 25. Como estamos tratando aqui de um comprimento, o 5 continua aí positivo, né? Se fosse uma equação de segundo grau apenas, a gente teria que considerar que tanto 5 quanto menos 5 são respostas. Porém, comprimento não existe negativo, então 5 positivo. Esse tamanho, então x aí equivale a 5 metros.
Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão número 2. Uma represa no formato retangular possui dimensões de 30 metros por 40 metros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, já que não tem um desenho. Eu sei que muitas vezes a gente se retém, não vou fazer o desenho não, porque o desenho é feio, mas é para que você possa entender melhor. Interpretar uma questão é você traduzir o texto da questão para a forma que você entende. Então, nós vamos aqui desenhar um retângulo. Questão número 2. Vamos lá. Desenha aí um retângulo. Eu tenho uma ajudinha aqui na minha lousa. Ela vai transformar num retângulo bonitinho. Vocês viram aí? E ele mede 30 por 40. Então, o lado menor aqui eu vou colocar 30 metros. E o lado maior, 40 metros. É um pouco desproporcional aqui, mas nada que a gente não possa entender o propósito da nossa questão, né? Então, tá aqui o nosso retângulo. Continuando. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa a represa pela sua diagonal? Então, a gente vai fazer aqui a diagonal desse retângulo. O que é uma diagonal? É a distância entre um vértice e outro, assim, ó. Dessa maneira. Observe que ali forma um triângulo retângulo, né? Nós temos, como é um retângulo, todos os seus ângulos são de 90 graus. Então, nós formamos separadamente aqui um retângulo. Vou deixar aqui mais marcado. Pronto. E como nós queremos o tamanho dessa diagonal, nada mais é do que a nossa hipotenusa, né? Eu posso chamar ela de x. Então, é só aplicar agora o teorema de Pitágoras. Veja que vai ficar bem parecido com a primeira questão. Então, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu ter um pouquinho aqui a página. Pronto. Fica assim. X ao quadrado, que é a minha hipotenusa. Deixa ela isoladinha. E os outros catetos ao quadrado. 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Resolvendo aí as potências, vamos ficar com o seguinte. 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Ou simplesmente você pode fazer 4 vezes 4, né, que dá 16, e acrescentar os zeros, né, de ambos os 40. Então, vou ficar assim, ó, mais 2 zeros. 30 vezes 30 é a mesma coisa. Ó, 3 ao quadrado é 9, e a gente vai duplicar aqui os zeros, já que são 30 vezes 30. 900. Somando tudo, nós temos o seguinte, que x ao quadrado vai dar igual a 2.500. Veja que está bem parecido com a questão número 1. E agora a gente vai tirar a raiz quadrada de ambos os lados para eliminar esse quadrado do x. Ó. Tira a raiz quadrada daqui, tira a raiz quadrada daqui. Então, nós vamos ter o seguinte. X ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E a raiz quadrada de 2.500, veja só, a raiz quadrada de 25 é 5, tá? E como nós fizemos aqui, ó, se você percebeu, 40 vezes 40, os zeros duplicaram. 30 vezes 30, os zeros também duplicaram. Então, a mesma coisa vai ser aqui. Será 50, porque aí 50 vezes 50 dá 2.500. Então, nós sabemos ali que essa distância na diagonal da represa é de 50 metros. Ok? Vamos para a terceira questão. Ó. Para a realização da construção de uma praça, a prefeitura traçou as medidas dos dois lados da região que possuem o formato de um triângulo retângulo. Olha só. Então, nós temos aqui um lado medindo x, um lado medindo 21 e o outro lado medindo 29. A medida do lado FG, né, representado aqui por x, é igual a... Então, vamos fazer aqui o teorema de Pitágoras. Dessa vez, ele está um pouquinho diferente. Né? Eu vou descer um pouquinho aqui a folha para que a questão fique alinhada. Tá bem? Então, vamos lá. Questão número 3. A hipotenusa aqui é o lado que mede 29. Tá vendo? Ele fica aqui ó, do outro lado do ângulo de 90 graus. Então, ela vai ficar aqui antes da igualdade no nosso teorema. 29 ao quadrado. Do outro lado, nós temos os catetos, né? 21 e o x. Então, vai ficar assim, ó, 21 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo agora, primeiro, as potências, né? 29 vezes 29 vai dar igual a 841. Se você fizer aí separadamente, 29 vezes 29 dá 841. 21 vezes 21, por sua vez, vai dar 441. 441. E agora, Gutierrez, como é que eu descubro esse x ao quadrado? Você faz como uma equação de primeiro grau, né? Para que você possa deixar aquele x ao quadrado sozinho e repetir o procedimento das outras, eu tenho que tirar esse 441 daí. E para isso eu tenho que subtraí-lo
do outro lado, né? Ó. Então é como se aquele famoso passa para o lado de cá, ele troca de sinal, ficando negativo. Então nós vamos ter 841 menos 441 dá igual a x ao quadrado. Subtraindo aqui, nós vamos ter 400 e do outro lado, nosso x ao quadrado. Tirando então aqui a raiz quadrada de ambos os lados, nós vamos ter o seguinte, ó, esse x ao quadrado vai perder a potência, ficando apenas x, e a raiz de 400 é igual a 20. Então, aquele lado medindo x ali será de 20 metros. Tudo bem? Vamos para a nossa última questão do vídeo. Essa aqui é do Instituto Avança São Paulo, foi um concurso realizado na capital São Paulo e tinha questão lá de Teorema de Pitágoras. Olha só. Deseja-se subir em um muro com 32 metros de altura. Então, observa aqui, tem um muro e ele mede 32 metros de altura. Para isso, apoia-se uma escada a 24 metros de distância desse muro. Então, a distância entre o muro e a escada é 24. Falta descobrir o que? O tamanho da escada, que seria o que? A nossa hipotenusa. Você já consegue perceber que o ângulo de 90 graus está aqui e logo oposto a ele é a nossa hipotenusa, que é a escada. Então vamos lá, calcular. Quarta questão, nossa hipotenusa nós não sabemos, vamos chamar aqui de x mesmo. Então fica x ao quadrado igual a 32 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 24 também elevado ao quadrado. Calculando separadamente, né? 32 ao quadrado é o mesmo que 32 vezes 32. 32 vezes 32 vai dar 1024. Vou colocar aqui embaixo, ó, 1024. E 24 ao quadrado dá 576. E aí nós vamos aqui somar esses dois valores. Ó. X ao quadrado vai dar igual a 1024 mais 576. Se você perceber aí, 24 com 76 vai dar 100. Não é? Então, 1000 mais 500 mais os 100 vai dar 1600. E nós fizemos uma conta anteriormente aqui, elevado ao quadrado, que dava 1600. Foi o quê? 40 ao quadrado. Né? Então, o nosso valor de x já é 40. Né? Você vai tirar aqui a raiz quadrada de ambos os lados. E a gente vai ter que x é igual a 40 metros. Então, a escada, nesse caso aí, para alcançar esse muro de 32, precisa ter 40 metros. Gostou das questões? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar a sua curtida e se teve alguma dúvida sobre essas questões, comenta aqui embaixo que nós teremos mais vídeos sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever e que nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas. Então não perde não, se inscreve aqui e você vai ter mais vídeos como este e muito mais para os seus estudos. Um bom raciocínio e um ótimo exercício para vocês. Tchau!